e todo louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos aqui para tão somente ouvirmos a sua voz, aprendermos um pouco mais da sua santa palavra. Setenta semanas de Daniel. Nós estamos... Vocês têm que ficar de olho aí no chat, para os irmãos quando comunicam, eu tenho que ver para me falar para vocês aqui. Então nós estamos falando sobre as 70 semanas de Daniel. E este é um assunto tremendo, e quanto mais nós entramos, mais entendimento nós vamos tendo, para entender o tempo em que nós estamos vivendo. Nós no último culto, eu li um parágrafo aqui, o parágrafo 63, e eu encontrei aqui a mensagem. Eu estava lendo do Busca Direto, né? No culto passado, e desta vez eu encontrei a mensagem aqui no meu arquivo, a tradução de Goiânia, e eu não tinha encontrado no culto passado, né? Então, no parágrafo 63, ali ele nos falando sobre o plano de redenção, que nós lemos em Apocalipse. Isso aqui eu quero falar apenas como uma introdução, depois nós vamos ler a Escritura e orarmos ao Senhor e cantarmos um louvor também. É só como uma introdução. Ele nos disse aqui, no parágrafo 62, falando sobre os 5 a 7, 5 no plano de redenção. 5 é o número, e há 5 setes, né? 7 selos, 7 espíritos, 7 anjos, 7 trombetas, 7 eras da igreja. E assim sendo, você pode ver os 5 7 é graça. Graça. 5 é graça, 7 é perfeição. Assim sendo, corre perfeitamente exato, vem correto. E aí presta atenção nisso aqui, ele diz assim, ó: como cada selo rompido na palavra de Deus revela ao homem da era, em que era estamos vivendo. Quem é o homem da era que é revelado? Quem é este homem da era que é revelado? Aí vem uma pergunta. Olha o que o profeta diz: como cada selo rompido na palavra de Deus revela ao homem da era, em que era estamos vivendo. Revela ao homem da era em que era estamos vivendo. Irmão, isto é tremendo. Ele diz: o espírito da era, a igreja da era. Aí ele vem e diz, Apocalipse 10, ao final encontramos que quando o último selo foi rompido, encontramos o anjo parado com um pé na terra e um no mar, com suas mãos levantadas ao céu e um arco-íris sobre a sua cabeça, jurando por aquele que vive para sempre e sempre. Aquele tempo tem terminado no último selo.
E espere até que chegamos a estes selos e vejamos onde está este selo. Então, o interessante é, quando o selo é aberto, nós entendemos o que é um selo. O que é um selo? É a saída de um ministério. O que é um selo? É a saída de um ministério. O profeta diz, Paulo foi um trovão. Irineu foi um trovão. Martim foi um trovão. Então, vocês vejam só. Quando nós entendemos que tudo está no plano de Sete, e que cada selo daquele que foi rompido, é um mensageiro. E aqui o profeta vem e nos diz claramente como cada selo rompido na palavra de Deus revela o homem da era em que era estamos vivendo. Então, quando se fala que é o homem da era que nos revelará em que era estamos vivendo, então nós precisamos entender que não estamos mais na era de Laodiceia, porque o homem da era nos diz que não estamos mais na era de Laodiceia. Não é o que o pastor diz, o que o outro fala, o que o estudante fala, o que o bispo lá, não. Ele pode ter 50, 60, 100 anos de mensagem. Não é ele não é o absoluto. O nosso absoluto é a palavra. Ontem tivemos uma live com os pastores e pela primeira vez, dentre todos esses anos, a primeira vez que tive a oportunidade de falar diretamente aos pastores, com o tempo em que eu desejasse, sobre um assunto. Ontem foi a primeira. Foi através de uma live, um dispositivo que nós temos, um programa do Zoom, em que todos se conectam. Tinha pastores de diversos lugares, tinha irmãos até da Guiné, da África, conectados. Ontem, diversos lugares do nosso país também, vários pastores. E foi uma bênção para nós. Foi uma bênção. E o tema que eu escolhi, que o pastor Balbino deixou a meu critério, foi sobre quando que termina a era de Laodiceia. Eu quis falar sobre esse tema porque para que você possa avançar em qualquer um, até para você entender se a vinda aconteceu ou não, você precisa entender que era você está. Porque se você não entender a era em que você está, você nunca vai estar posicionado no programa divino. Você nunca vai entender isso. Então, dentro desse estudo sobre a era de Laodiceia, nós fizemos aqui 3 cultos. Mas quando eu fui buscar algumas coisas, eu agreguei muito mais referências que eu não tinha tomado aqui. Como a mensagem, o mensageiro do entardecer. Nesse âmbito, o profeta disse que Deus envia o mensageiro no final da era, não para iniciar a era. Quem inicia a era é o mensageiro anterior. Quem iniciou a era de Laodiceia não foi o William Branham, não foi o mensageiro William Branham, foi o Wesley. Porque o mensageiro, está lá na mensagem, o mensageiro do entardecer. Deus, e também no primeiro selo, no segundo selo, ele também fala isso. Deus envia o mensageiro no final da era, sempre no final da era, encerrando a era velha e iniciando a nova era. Encerrando a era velha, peguem isso, e iniciando uma nova era. Nós tivemos aquelas passagens, o profeta disse que a era de Laodiceia seria a era da obra rápida. Então, como que é a era da obra rápida? Em 2023, completou-se 117 anos, que é o período da primeira era, a era mais curta de todas as eras, como cronologicamente falando, em tempo, foi a primeira era, a era de Éfeso. E ela, com um tempo, 117 anos, ela findaria, como a era de Laodiceia iniciou em 1906, então a era menor findaria com um tempo em 2023. 117 anos. Mas quando nós pegamos no parâmetro, no padrão em que o profeta disse que o mensageiro é enviado ao final da era, e aí? Ele não foi enviado no início, então a era
acabou ou não acabou? Lógico que acabou. Vocês que acompanham o nosso trabalho, até os irmãos que não fazem parte desse ministério, mas nos acompanham, entendem isso, que a era já acabou. E isso traz muitas incertezas àqueles que estavam firmados em uma coisa, e quando você tem que encarar um novo, você sempre vai ter dificuldade. Sempre terá dificuldade para encarar o novo, porque você está acostumado com aquilo que você havia obtido lá, e que você tinha que continuar ali, e naquela era laudicense, naquele ritual laudicense, naquela adoração laudicense. Então, quando vem um novo, é dificuldade para você poder compreender, dificuldade para você poder se entregar, dificuldade para você morrer, como eu usei aqui no estudo, que você tem que morrer na era de Wesley para nascer na era pentecostal, e você tem que morrer na era pentecostal para nascer na nova era, e não deixar nada de resto, e não trazer nada de lá para a nova mensagem. Qual é a nova mensagem? E aí nós vemos onde tentando fazer um serviço para Deus fora da sua vontade, o profeta dizendo que nós estamos agora no topo da pirâmide, lá na pedrinha da coroa, a era da pedra da coroa, aonde nós fomos elevados aí. Não é mais uma era como um tempo, aí já entra, quando você passa isso, você já passa a ser um ser da eternidade, uma era eterna, a era de Cristo. Não é mais um mensageiro terreno, porque os 7 mensageiros vieram e cumpriram cabalmente aquilo que Deus havia prometido, para que eles viessem e fizessem e cumprissem. Então agora, o nosso mensageiro é Cristo. Por isso que na etapa da abertura dos selos, o profeta diz: eu não tenho nada a ver com isso. 62 ele diz: pode ser o fim do meu caminho, pode ser que Deus esteja me tirando do campo evangelístico, pode ser que Ele esteja me levando para o deserto, para ungir-me e me enviar como o prometido, eu não sei. Olha, irmãos, que citação é essa? Pondo-nos a lá de Jesus? Pode ser que Ele esteja me tirando para o deserto e me ungindo para me enviar como o prometido. Está lá na citação. Então, recusar enxergar a luz é recusar dizer que não tem o sol, que o sol não existe. Então, e ainda nós usamos o termo onde o profeta diz assim: se você não subir, creio que foi a adoção. O profeta diz na mensagem adoção, segunda parte, ele diz que o Espírito Santo deixou a era pentecostal. Então, como que você vai obter a revelação se você estiver na era pentecostal? Como você vai obter a revelação do tempo que nós estamos vivendo? Por isso há o choque. Por isso que sempre vai chocar o que você entende com aqueles irmãos que estão lá embaixo ainda. Vai haver um choque. Mas fique tranquilo. Se Deus abrir o teu entendimento para isso, Ele só vai cobrar de você aquilo que Ele te deu. Aquilo que Ele não te deu, Ele não vai te cobrar. Então, nós precisamos viver isso, real. Viver o tempo que nós estamos vivendo. E isso aqui, irmão, falou muito ao meu coração. Vê? Como cada selo rompido na palavra de Deus revela ao homem da era. Este homem da era é o profeta, é o mensageiro. Revela ao homem da era em que era estamos vivendo. Revela ao homem da era em que era estamos vivendo. O espírito da era. A igreja da era. Não o espírito de noiva, mas o espírito de esposa. Aquela que conhece os segredos. Aquela que ele sussurra os segredos nos seus ouvidos. Aquela que tem intimidade com ele. Então é a esses que conhecerão os segredos de Deus. Esses que estão religiosamente denominados como uma religião, dentro de uma era morta, onde o Espírito Santo não está mais, estão perdidos. Que Deus possa nos ajudar. Irmãos, essa seria a minha introdução, apenas aqui, o irmão Cosmo comentou aí, né? O homem da era é Cristo, o Filho do homem manifestado no ministério profético
que nos fora enviado. E este é o mistério de sua vinda, amém? O sétimo trovão sendo manifestado na revelação do seu sétimo selo, amém. Então, irmãos, esse estudo sobre as 70 semanas de Daniel, irmãos, isso vai nos ajudar muito a entender e a encaixar as coisas no seu devido lugar, para entendermos o tempo que nós estamos vivendo. Você pode entender que o que nós obtivemos nos estudos do Apocalipse é mensagem da hora para nós. É mensagem da hora para nós. E nós havíamos estudado e lido e não havíamos compreendido. Havia passado algo por nós, porque não estávamos posicionados. Hoje, estando posicionados, quando você toma a mensagem lá, você vai entender as entrelinhas. E essas entrelinhas, irmãos, não é eu que tenho que expor isso para vocês. Não é o pastor que tem que expor essas entrelinhas, porque o pastor não é o que vai revelar para vocês. Mas quando é sempre a nossa oração, é que o Espírito Santo, o grande mestre, possa abrir o nosso entendimento. Para isso, você tem que depender do Espírito Santo. Deus não confiou o seu povo a um grupo de homens. Grave isso em sua mente. Deus não confiou o seu povo a um grupo de homens. O profeta diz que onde há um grupo de homens, há ideias diferentes, distintas. Então, Deus sempre tem o homem da era. Deus sempre tem o seu vaso para o qual nos trazer aquilo que precisamos. Agora, preste bem atenção aqui, irmãos, antes de lermos a Escritura. Na mensagem Dores de Parto, o profeta diz assim: há homens que poderão tomar isso aqui que eu estou falando e dar melhor sentido ao povo. Eu creio nisso. Está lá a mensagem Dores e Partos. Há homens que poderão tomar essa mensagem e dar melhor sentido. Agora, melhor sentido não é revelar. Melhor sentido não é revelar. Melhor sentido é conectar. Como nós temos feito aqui. O quadro, olhando para um quadro completo como um todo. Então nós colocamos uma pecinha aqui, colocamos uma pecinha aqui, colocamos outra pecinha aqui, outra aqui, para que você possa ter a visão do quadro completo. Agora, esse dar sentido não é revelar. Se você escutar alguém dizer, olha, Deus tem um grupo hoje de homens inspirados que vai revelar a palavra para você, saia fora, porque isso é anticristo. Isso é antipalavra. Porque toda a palavra que nós necessitaríamos nesse tempo, Deus já nos deu. Deus já nos revelou. E dar um sentido melhor, é isso, é porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade na leitura e não consegue conectar uma coisa com a outra. Então esse dá sentido, mas não é trazer uma revelação. Ah, porque o mensageiro deixou ali algo e você tem que tomar, e nós como pastores temos que tomar aquilo ali, aquele segredo e abrir para o povo. Não, irmãos, está errado. O pastor, ele não pode mover o molho. Ele não pode formar o alimento. O pastor é para levar as ovelhas aonde tem pasto verdejante. O pastor, um ministério pastoral, é aquele que vigia, pode ajudar, pode aconselhar. Mas não é o revelador. Revelador da palavra é o Espírito Santo, através do seu profeta. É o único meio de revelar a palavra. O evangelista não revela a palavra. Um doutor não revela a palavra. Um apóstolo não revela a palavra. O único que pode revelar a palavra é o profeta. Guarde isso. Escreva isso. Aonde você puder colocar, escreva. Deixe isto, sabe quando o profeta usou aquele termo, dizendo, coisas que você deve
pregar com martelo e até atravessar a porta, a madeira, a tábua lá, e entortar a ponta do outro lado para que não volte atrás. Porque senão, muito sutilmente, Satanás vai entrando no meio do povo, da mensagem, a ponto de pastores, eu vi uma declaração de um pastor dizendo: eu nem digo para o povo mais ler a mensagem, porque quem tem que ler a mensagem e pregar ao povo somos nós. Está errado. Não pode ser desta forma. Um bom pastor, ele está em cima do púlpito com a mensagem, com a palavra. Dar sentido é isto, não omitir quem revelou a palavra. Então eu vou subir no púlpito, todo ungido, todo igual o peixe baiacu, que se incha tudo, e querer, vou trazer a revelação. Não, a revelação quem trouxe foi o profeta, Apocalipse 10:7. Nos dias da voz do sétimo anjo, todo o mistério de Deus, o segredo de Deus seria revelado. Então já foi nos revelado. O que nós precisamos aí é cavar. Não é depender de homem para revelar para você. Se um homem revelar algo para você, quando você encontrar o outro lá, ele vai revelar algo diferente para você. Então, que o Senhor possa nos ajudar a compreendermos isso. Só existe uma forma, uma maneira. Amós capítulo 3, versículo 7. Amém? Vamos todos nos colocar de pé. Damos boas-vindas a todos os irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 18. Vamos ler do 17 em diante. Daniel capítulo 9, versículo 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abra os teus olhos, olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu, e falou comigo, e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra.
estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos aproximamos da tua presença, ó Pai, com gratidão em nossos corações, por tudo que tu tens feito em nossas vidas, ó Pai, pela palavra aberta diante de nossos olhos, para poder ver e entender todos os teus mistérios que têm sido revelados neste tempo do fim, sobre um povo, ó Deus bendito, que estaria disposto a ouvir, a parar para ouvir a tua voz, para meditar, ó Deus, na tua palavra, e também se posicionar por ela, como, ó Deus bendito, os verdadeiros crentes da tua palavra, da tua mensagem. Ajuda-nos, ó Deus bendito, que tu possas firmar a tua palavra em nossos corações, a cada dia, ó Deus bendito, possamos ver o mover do teu Santo Espírito em nossas vidas e no meio dos teus filhos, ó Pai, nos ajudando a vencer todas as dificuldades, nos ajudando a vencer as adversidades. Ó Deus bendito, possas continuar sempre falando-nos de uma forma especial, tu possas abrir a tua palavra cada vez mais e mais, para compreender os teus mistérios, ó Pai. Dependemos de ti completamente, dependemos da tua graça, dependemos do teu perdão, dependemos do teu amor, ó Deus bendito, dependemos do teu poder para nos curar, para nos sarar, para nos libertar, ó Deus bendito, e tirar as escamas que encontram nos olhos daqueles que não podem ver a tua palavra e os mistérios abertos diante de cada um, ó Pai. Ajuda, ó Deus bendito, rogamos pelos teus filhos que estão reunidos em diversos lugares, para assim como nós, termos este momento de companheirismo na tua presença. Derrame, ó Deus bendito, a porção que cada um tem necessidade. Esta é a nossa oração e nosso pedido, em nome de Jesus Cristo, pedimos todas essas bênçãos, amém e amém. Podeis assentar, vamos cantar no louvor Oportunidade. Cante. Se você ainda não adorou ao Senhor, adore, fale, cante a Ele, pois Ele merece todo o seu louvor, que todo fôlego possa ser rompido, né, de seus lábios como uma adoração na presença dEle. Quero apenas me assentar e ver o revoltoso mar bater contra os penhascos do meu ser, e ainda assim somente crer que o que for melhor pra mim tu farás, Senhor. Quero sentir o forte vento em meio à tempestade e os tormentos, apenas me entregar e crer e me render aos teus caminhos, e então me aproveitar das horas de adversidade como uma oportunidade.
me esquecendo de todo cansaço, porque é impossível que este caminho não me leve a ti. Quero morrer a cada dia e me esvair nesta sangria, até que ao fim em mim não haja mais nada além de ti, Senhor. E então aproveitar as horas de adversidade como uma oportunidade para me aproximar de ti, Senhor, porque em minha fraqueza seu poder, sua grandeza operam em minha vida, e através da dor destas feridas eu sei, Senhor, me levarás à perfeição. Mesmo que o fim do caminho seja uma cruz, mesmo que eu fique sozinho e só me reste a ti, Jesus, que claro como o dia seja ao meu coração, e se eu perder tudo por ti, do outro lado eu terei o galardão. E então aproveitar as horas de adversidade como uma oportunidade para me aproximar de ti, Senhor, porque em minha fraqueza seu poder, sua grandeza opera em minha vida, e através da dor destas feridas eu sei, Senhor, me levarás à perfeição. A perfeição. A perfeição. Glória a Deus. Aleluia. Nós nos detivemos no parágrafo 71 da mensagem As Instruções de Gabriel a Daniel. Esse estudo das 70 semanas são 3 mensagens. E nós estamos na primeira parte, que é as instruções de Gabriel a Daniel. Vamos ler aqui a 71, ele diz assim: de Apocalipse capítulo 6, versículo 1 a Apocalipse 19, 21, está ligado com a 70ª semana. Vou ler novamente. De Apocalipse 6, 1 a 19, 21, está ligado com a 70ª semana. Portanto, devemos deter-nos a explicar antes de prosseguir adiante. Devemos deter-nos a explicar o porquê destas 70 semanas. Porque se você não o faz, você passará por alto estes selos.
passará por alto estas trombetas, você passará por alto estas taças, estas pragas, esses 3 espíritos imundos como rã, esses 3 ais, a expulsão do dragão vermelho, a mulher no sol, você passará tudo por alto se você não faz. Isto é onde toma, se você não faz, porque toma lugar aqui mesmo, nesta 70ª semana. Isto é, onde toma lugar. Agora, o profeta Daniel havia estado na Babilônia por 68 anos. Vocês, os que querem confrontar as referências e economizar parte de tempo que eu tenho dito, que eu tenho tido que confrontar, 68 anos, ele foi em cativeiro no ano 606 a.C., e quando a visão veio a ele, era o ano 538 a.C. Do 538 a 606, deixa 68 anos. Havia estado 68 anos na Babilônia, entre pagãos, e ainda tinha vitória. Amém. 68 no meio dos pagãos, na Babilônia. Vocês conhecem a história? A Babilônia, quando tomou posse, ele governou o mundo. Então ele tinha levado para a Babilônia os melhores mestres de todos o mundo, e reuniu-se ali para o governo da Babilônia. E Daniel era um homem muito sábio, então ele foi tido por isso que ele foi levado à Babilônia. E ainda tinha vitória. Amém. Nós não podemos permanecer 1 hora. Fazendo a referência, o profeta diz, Daniel permaneceu 68 anos no meio da Babilônia e ainda tinha vitória. E ele diz, nós não podemos permanecer 1 hora. Porém, ele havia estado no próprio meio com mais ninguém, exceto 3 companheiros. E eles em parte diferentes do reino. Porém, Daniel por si só, com Deus, susteve a vitória por 68 anos. Pense nisso. Eu não quero começar a pregar, porque esta mensagem deve ser um ensino. Porém, por 68 anos, ele havia conservado a vitória e era imaculado ante Deus, sem o batismo do Espírito Santo, sem o sangue de Jesus Cristo, para fazer intercessões por ele. Sem o batismo, sem o sangue de Jesus Cristo, para fazer intercessões por ele. Com tão somente o sangue de touros e cabras, e novilhas, os quais tinha que oferecer em secreto, por causa das tradições pagãs daquela terra. Eles haviam sido trazidos ali, Jeremias havia profetizado deles, que eles iriam ali. Agora, Daniel, ele havia começado a ver que a hora estava se aproximando, tal como estamos hoje. Daniel começou a entender, disse ele, pela leitura de livros. E no primeiro ano do reino de Daniel, no reinado, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Jeremias, no ano 606 a.C., profetizou por causa de seus pecados e incredulidades, que eles estariam 70 anos. Vocês recordam que veio outro profeta naquele dia? Não recordo o seu nome no momento, pode que possa tê-lo para vocês em poucos minutos, se buscar atrás por um momento. Porém, ele veio e disse, Jeremias, está enganado, Deus mantém Israel ali embaixo apenas por tantos dias, por volta de 2 anos. Jeremias disse, assim seja, amém. Ele disse, porém, espere um minuto, examinemos isto juntos como profetas.
Ele disse: recordem, tem havido outros que profetizaram antes de nós, e eles disseram coisas que estavam incorretas, e Deus deu conta deles por dizer coisas incorretas. Assim sendo, estejamos seguros, porém, o Senhor Deus me tem dito que há ainda 70 anos. Deus feriu aquele falso profeta e tomou sua vida naquele mesmo ano, porque Deus havia dito a este profeta verdadeiro que eram 70 anos. Quero que note como Daniel, mesmo um estrangeiro, fora de sua gente, lançado de sua igreja, sem um serviço de igrejas, sem igreja onde ir, sem hinos para serem cantados, exceto os que ele mesmo cantava, em meio de tudo isso, ainda se mantinha no que o profeta havia dito. Aleluia! Amém! Amém! Um verdadeiro eleito, ele se mantém fundamentado na palavra, onde quer que ele esteja. Independente se esteja num lugar com igreja ou não. Deus trata com o indivíduo, não com grupos. Sem igreja onde ir, ninguém com quem ter companheirismo, todo mundo assistia a templos pagãos, todos adoravam os seus ídolos, sem hinos cristãos, ninguém cria o mesmo que ele. E em 68 anos, desde que era um mocinho de aproximadamente 12 anos, de 14 anos, quando foi levado ali, ele se manteve leal a Deus e entendeu pelo profeta Jeremias que os dias estavam quase cumpridos. Como poria isto em alerta o coração de qualquer verdadeiro profeta de Deus hoje? Que olhamos atrás e vemos o que este verdadeiro profeta disse, e conhecer que estamos no tempo final. Ele disse: eu entendo pelos livros que Jeremias, meu irmão, muitos anos atrás, profetizou que Israel estaria aqui por 70 anos. E este tempo está por cumprir-se, e ele se separou, e ele se pôs em jejum, e ele se santificou, e quando cinza e silício, e pôs sobre a cabeça, e se pôs em jejum e oração para entender acerca do dia em que estavam vivendo. Fez tudo isso para ele poder entender o dia em que estava vivendo. E se Daniel, o profeta do Senhor, podia consultar os livros de Jeremias, que o levara até mesmo ao lugar onde Israel saía, todos vivos, de Babilônia para regressar à terra natal, e isso causou com que ele jejuasse com silício e cinzas, quanto mais deveria a igreja do Deus vivo conhecer que o tempo está se desvanecendo, e já não será mais, e a vinda do Senhor Jesus Cristo, e o grande milênio pronto para ser estabelecido. Como podemos desperdiçar tempo brincando, nadando aos domingos, sem tempo para o Senhor, simplesmente correndo? Se o pastor fala de algo que não lhe agrada, você se levanta e sai. E se a igreja se reúne por longo tempo, vocês estão insatisfeitos. Olhe a nossa condição. Olhe ao que estamos fazendo. Compare nossas vidas com aquele profeta. Só um homem em todo o reino sem igreja onde ir, nenhuma e em algum lugar, e nenhuma em algum outro lugar para ir, havia sido destruída e queimada. Sua cidade, seu povo estava cativo, 68 anos, 68, 69, 70, e ele restava 2 anos mais. Assim sendo, quando ele começou a ler o livro e ver que o tempo estava próximo a cumprir-se, ser cumprido, ele foi a Deus em oração para encontrar acerca disto. Que hora que estamos fazendo quando as nações se destroem, o mar ruge, os corações dos homens desmaiam de temor, perplexidade de tempo, todas estas coisas, a escritura na parede, desintegração racial, toda a classe de maldade sucedendo no mundo, polêmicas,
pelejas, preocupações e as armas penduradas em suportes. Uma nação pequena do tamanho de Cuba aqui embaixo pode destruir ao mundo em 10 minutos. E eles pelejando entre si, homens ímpios que não conhecem a Deus, nem seu poder. E o Espírito Santo na igreja, movendo-se entre os eleitos, mostrando-se vivo depois de 2000 anos, que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Como podemos assentar-nos prazerosamente? Como podemos correr sobre isso? Tempo qual estávamos vigiando, observando pelo advento desta grande hora. Agora, ele leu no capítulo 25 de Jeremias, vamos ao capítulo 25 de Jeremias e leamos o que ele tinha que dizer. Atualmente, conhecemos do versículo 8, porque quero que se assegurem de que o captam o versículo 11, e onde eu havia anotado aqui para ler, porém comecemos no versículo 8. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, isto me agrada, quando posso ouvir a um profeta pôr-se de pé com o assim diz o Senhor. Irmão, é isto, para mim isto termina o argumento, isto é tudo, aleluia, isto é tudo. Assim diz o Senhor dos exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre estas nações ao redor, e os destruirei. Recorde, era aos eleitos de Deus, de quem ele estava falando, não era a infiéis, era a membros de igreja. Farei perecer entre eles a voz de folguedo, a voz de alegria, tal como temos hoje, todo rock and roll, Rick Elvis, e a voz do esposo, a voz da ave, quero dizer, da noiva, som das mós, a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto. Ouçam este profeta clamar: toda esta terra será assolada. E não para plagiar a este grande servo de Deus, porém, eu profetizo que toda esta nação virá a ser desolada. Olha, a que nação o profeta lançou isso? Deus castigará esta nação por seus pecados. Se Deus não permitiu a Israel, seu eleito, a semente de Abraão, com quem ele fez o pacto e a promessa, se ele não lhes permitiu sair com as suas maldades, mesmo sendo religiosos até a medula, tinham as grandes igrejas, os sacerdotes, o rabino, porém, por causa do imoral e das coisas entre eles, e Deus lhes fez colher o que semeara, também nós o receberemos. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. É isso. Todos olham e dizem: aí estão, eles eram tão grandes, olhe-os agora. E essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Isto é uma geração. Isto é, quando vossa bendita mãe era um bebê, e eles estavam ali sem um Deus, sem uma igreja, sem um hino, sem nada, por uma geração completa, até que toda aquela geração pecadora morreu. Nós sabemos que a geração por tempo é 40 anos, correto? O tempo, geração 40 anos. Mas eu pergunto, quando que termina aquela geração? A geração é 40 anos, correto? Correto? Quando eu disser aquele habitante daquela geração, eu estou falando de quem? Eu estou falando desde o primeiro que nasceu aquela geração ao último que nasceu naquela geração. Desde o primeiro ao último. Então, quando termina uma geração? Quando o último daquela geração deixa de existir.
até que toda aquela geração pecadora morreu. O último daquela geração que tenha nascido no último ano, no último tempo, ele é daquela geração. Quanto tempo que ele tem de vida? Até ele morrer, ele pertence àquela geração. Estão me entendendo? Entendeu, Majerozinho? Vamos lá, vou explicar. Uma geração é 40 anos, correto? Quem nasceu aqui no primeiro dia daquela geração, ele está dentro da geração. Correto? Quem nasceu no último dia daquela geração, ele também está dentro da geração, não está? E quantos anos aquele homem tem para viver ainda na frente? Então ele faz parte daquela geração. Mesmo passados os 40 anos, se ele nasceu dentro daquela geração, ele faz parte daquela geração. Entendeu? Mesmo que aquela geração, como o tempo tenha findado, terminado, mas se ele nasceu no último dia daquela geração, daquele tempo findar, ele faz parte daquela geração. Então aquela geração termina quando o último daquela geração morre. Vou ler novamente aqui, ó. Isto é quando vossa bendita mãe era um bebê, isto é uma geração. E essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Isto é uma geração. Isto é quando vossa bendita mãe era um bebê. Eles estavam ali sem um Deus, sem uma igreja, sem um hino, sem nada, por uma geração completa. Até que toda aquela geração pecadora morreu. Então, até aquele último que fazia parte daquela geração morreu. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia. E esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, e farei deles um deserto perpétuo. Trarei sobre esta terra todas as minhas palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas estas nações, porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis. Assim, eles retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras de suas mãos, porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviar. Em outras palavras, Jeremias, eu te tenho dado esta mensagem: não te assentes, não permaneças num lugar, mas profetiza a todas as nações. Você segue isto? Amém. Profetiza a todas as nações, mostra meus sinais e maravilhas, e faça-lhes saber que eu venho para fazer isto, aleluia, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. O que fazem hoje neste mesmíssimo dia? Eles chamam a você de um falso profeta, chamam a você de um confabulador, chama você de um fanático, um adivinhador, ou sonhador de sonhos, ou alguma classe de telepatia mental, perderam o juízo. E a palavra louco, se você a interpreta, significa demente. Eles realmente se tornarão loucos e dirão: ah, não deem atenção a este santo rolador, isso não tem sentido, por causa da palavra que eu enviarei entre eles. Vê você a história repetindo-se? Aleluia. Jeremias não concordava com seus fariseus, saduceus, herodianos, ou que eles pudessem ser. Ele simplesmente expunha a palavra, e ele fazia com que todos se enfurecessem com ele. O quê? Agora notem, quando você expõe a palavra, há um enfurecimento de Satanás. Há um enfurecimento.
Por isso, irmãos, eu respeito qualquer posicionamento contra ao que nós temos posicionado. Deus te abençoe, irmão. Deus não vai te cobrar daquilo que Ele não te deu. Ele só vai te cobrar daquilo que Ele deu a você. Se Ele te der um entendimento como indivíduo, siga aquilo que Ele deu, ou Ele não é Deus. Agora, eu lembro da mensagem do Desvelar de Deus, o profeta disse, quando Deus revela algo para você, aí você vai perguntar para o bispo, ô bispo, isso é verdade? Não, meu filho, sai disso. Isso aí pelo Deus de Beelzebu, ele lança fora os demônios, sai fora disso. Isso aí é ismo, isso aí é doutrina errada. Está cheio disso. Por quê? Porque estão conformados dentro de uma era morta. Estão conformados dentro dos seus sistemas nicolaítas. Onde julgam que o grupo ali, a liderança religiosa tem o poder para dizer o que é certo e o que é errado. Tirando a palavra de cena. Se um grupo tiver que tomar as decisões de qualquer coisa, que seja baseado na palavra. A mensagem, a palavra, a Bíblia. Se você não tem base para afirmar aquilo, esqueça, deixa fora. Por isso que eu repito e digo, se vocês ouvirem dizer, olha, não, Deus tem um grupo de homens hoje para liderar a igreja, é mentira. Deus não lida com grupo. Deus não confiou a sua esposa a homens, a grupo de homens. Citei no culto passado sobre Ruth, né? Ou sobre Esther, perdão. Sobre Esther. Quando ela foi escolhida, as esposas do rei eram guardadas pelos eunucos. As esposas do rei eram guardadas por eunucos. Eunucos, eles não podiam colocar a sua semente na sua esposa, porque eles eram castrados. Eles não tinham semente para pôr. E nós sabemos quem são os 7 eunucos que Deus usou durante as 7 eras. Por isso que eles não podiam colocar a semente deles naquela que ele escolheu como a sua noiva para casar. Ele não confiaria a homens. Ele confiaria a um homem em cada determinado tempo. Aleluia. Nós lemos aqui no parágrafo anterior que eu li no início. Ele confia a um homem, mostrando ao homem, revela ao homem da era em que era estão vivendo. Então nós só sabemos que era nós estamos vivendo, porque o profeta revelou para nós a era que nós estamos vivendo. Se você vê a história, vê você a história repetindo-se. Jeremias não concordava com seus fariseus, saduceus, herodianos, ou o que eles pudessem ser. Ele simplesmente expunha a palavra. Irmão, exponha a palavra. Não foi à toa que o profeta disse, diga o que diz a Escritura. Diga o que diz a mensagem. O problema começa quando diz, fulano disse isso, Beltrano disse aquilo outro. Deus escondido em simplicidade, o profeta disse isso. Ele advertiu 5 vezes em um único parágrafo. Diga o que diz a cita. O problema inicia quando diz, fulano disse aquilo, Beltrano disse aquilo outro. Ele diz, dentro do pouco a mensagem não é mais pura, o avivamento morre. E pô, acabou, morreu. Está cheio de acréscimos. Como não tem necessidade de você ler mais mensagem. Pastores no público dizendo, não, eu digo que meu povo nem não lê mais mensagem, nem precisa ler não, deixa que eu vou ler, e eu vou traduzir para vocês, e eu vou expor para vocês, eu vou pregar para vocês. Isso não é de Deus. O espírito do anticristo seria tão parecido com o verdadeiro que, se possível for, enganaria os eleitos. Como que você vai se desviar, se esquivar-se disso? Sabe como, irmãos? Lendo a mensagem.
Conhecendo a palavra. Então você vai pontuar com um amém. Eu disse para vocês uma vez, eu estava num grande evento com muita multidão de gente, um determinado pregador subiu no púlpito e disse: eu sou a boca de Deus agora. O povo, amém, amém. Eu disse, fiquei quieto, não falei nada. Porque eu entendo, no meu entendimento, a boca de Deus é um profeta. Sempre foi e sempre será. Mas o homem quer se jactanciar-se de uma forma e quer trazer a preeminência sobre ti. Você quer ver um homem ficar inchado quando dizer: mas o nosso pastor está ungido, que unção o pastor tem, nossa, este homem, e aquele grandioso homem, este é o homem de Deus. Você entende quando realmente é um homem de Deus? O homem de Deus, ele não precisa disso, ele não precisa ser bajulado, ele expõe a palavra, muitas vezes ele é mal interpretado, perseguido. Olha aqui, vê você a história repetindo-se. Jeremias não concordava com seus fariseus, saduceus, herodianos, ou o que eles pudessem ser. Eles simplesmente expunham a palavra e ele fazia com que todos se enfurecessem com ele. O quê? Agora anotem. Tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações. Jeremias não ficou em sua casa, Jeremias não permaneceu num só lugar, mas ele fez com que todas as nações bebessem disto, as quais o Senhor me tinha enviado. Jeremias tomou a palavra do Senhor, o vinho de sua palavra, e o vinho é o poder de sua palavra, é o estímulo, irmãos. O vinho traz estímulo. Eu lembro da mensagem, o profeta disse que o vinho novo, se você colocar no odre velho, ele estoura. Estoura. Por isso que o odre velho não passou o tempo, serviu ao seu propósito, mas ele endureceu, o couro ficou seco. Então, se você colocar o vinho novo ali, o vinho novo ele expande, ele fermenta e o couro está seco. Então, se você joga o estímulo aí da revelação, que é o vinho, o que ele vai fazer? Ele vai romper, vai estourar. Mas se você coloca o vinho novo dentro de um odre novo, eita, que está cheio do óleo, da unção, aleluia, aquele vinho ele estimula, ele fermenta, ele não rompe. Mas se você jogar essa revelação dentro do odre velho, ela vai explodir, vai romper. Vai chamar você de ismo, vai chamar você de doutrina estranha. Nem sequer colocam respeito, como Gamaliel teve. Gamaliel sendo um saduceu, ou um fariseu ali, daquele tempo dos dias de Jesus. Ele diz assim: olha, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado, não vamos fazer assim não, deixa ele, deixa esse homem aí. Esse tempo atrás surgiu um também dizendo que ele era o filho de Deus, e nós deixamos quieto. O que aconteceu? Ele se desfez aí, nós nem sabemos para onde, sumiu, desapareceu. Vamos fazer da mesma forma com Jesus, para que, se ele não for verdadeiro, logo vai se desfazer também, mas se for, que não sejamos encontrados combatendo o verdadeiro. Irmão, aleluia! Se você não entende certa coisa, fique quietinho. Ore ao irmão, ore por nós. Você não entende? Ore, apenas ore. É onde eu passo, eu peço, irmão, ore por nós, como eu também oro por todos. Não estamos querendo ser diferente de ninguém, estamos apenas ativando aquilo que Deus nos deu, entendendo, nos posicionando frente àquilo que Deus mostrou para nós. Jeremias tomou a palavra do Senhor, e o vinho de sua palavra, e o vinho é o poder de sua palavra. O vinho tem um poder, o vinho é uma intoxicação, o vinho leva poder após si, e eu tenho tomado a palavra do Senhor, disse Jeremias, e a fiz manifesta, o vinho, o poder que está nela, eu tenho mostrado a eles, e eles não a ouviram. Disse Deus: os enviarei por 70 anos à Babilônia, assim mesmo o fez, tanto o justo como o injusto,
foram de igual forma. Agora, de novo a lição, Daniel havia estado lendo, pense, Daniel leu as mesmas palavras que estamos lendo esta manhã, Daniel leu a mesma Bíblia, a mesma pontuação, as mesmas orações, as mesmas coisas que eu, mediante a ajuda de Deus, lhes lerei nas próximas mensagens, a mesma coisa para mostrar-lhes que estamos no tempo do fim, e tomando Daniel a palavra de Jeremias, vai à Babilônia, e ele foi o profeta ungido, o segundo lado ele foi o profeta ungido. É aqueles mudam o lado da fita, né? Maravilhas entre eles mesmo, estando só, amém. Ele permaneceu só. Porém, Jeremias havia escrito estas palavras muitos e muitos anos antes. Logo Daniel, interpretando a palavra, captou, disse, agora espere um momento, estamos chegando ao tempo final, porque eu tenho estado aqui 68 anos, e o profeta do Senhor, amém, irmão meu, o profeta verdadeiro de Deus que provou que era profeta, nos profetizou, e eu tenho anotado aqui num livro que diz, se cumprirão 70 anos, então Senhor Deus, estamos aproximando-nos do fim, toda aquela geração tem morrido, que farás agora, Senhor? Tu prometestes enviar-nos, e ele se pôs em ordem para orar. Daniel se pôs em ordem para orar, porque ele sabia o tempo em que ele estava. Oh Deus, se tem havido alguma vez uma ocasião em que devemos nos pôr em ordem e orar, é esta. Porque nós, como seus fiéis servos, vemos pelas cartas do apóstolo, pelos avisos do Espírito Santo, que estamos no último dia. O Espírito Santo fala que nos últimos dias homens serão amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos. Altivos, mais amantes de deleites que de Deus. Traidores, falsos acusadores, dissolutos, aborrecedores dos que são bons. Entendo pela letra, entendo que virão escarnecedores nos últimos dias, eu entendo que haverá nação contra nação nos últimos dias, eu entendo que haverá macarréus nos últimos dias, eu entendo que haverá aparições espantosas, como discos voadores, sinais misteriosos nos céus, e os corações dos homens estarão desfalecendo pelo temor, haverá perplexidade de tempo e aflição entre as pessoas, eu leio que eles entrarão a organizações e denominações, e terão uma confederação nos últimos dias, eu entendo que as mulheres cortarão o cabelo nos últimos dias, eu entendo que usarão roupas curtas, caminharão com saltos altos, cascavelando enquanto passam nos últimos dias, eu entendo que a moral estará muito baixa nos últimos dias, eu entendo que os pregadores serão falsos pastores nos últimos dias, eles se comprometerão e não alimentarão ao povo com a palavra de Deus, mas irão após credos e coisas em seu lugar. Porém, eu entendo que haverá uma voz que virá nos últimos dias, clamando no deserto, chamando as pessoas a regressarem à palavra original, aleluia, de volta às coisas de Deus. Eu entendo pelo livro que estas coisas tomarão lugar, aleluia. Glória a Deus. Eu entendo que nos últimos dias virá uma grande fome. As igrejas estarão tão organizadas e tão estabelecidas e tudo, que nos últimos dias virá uma grande fome, e não será tão somente por pão e água, mas pelo ouvir a palavra de Deus. E a gente irá do leste ao oeste, do norte ao sul, buscando ouvir a verdadeira palavra de Deus, porém as igrejas estarão tão organizadas e endurecidas que falharão em ouvi-las. Eu entendo isso pelos livros, porém naquele dia, ó Deus, haverá uma rama que surgirá de Davi. Aleluia, glória a Deus. Eu entendo que ele enviará Elias antes que venha aquele dia no tempo do fim, e ele terá uma mensagem que tornará os corações dos filhos de novo aos pais, os tornará ao original, regressar ao ponto de partida. Eu entendo que isso tomará lugar justamente antes que o Espírito deixe a igreja gentia para retornar aos judeus.
E eu não entendo só pela letra, mas pela palavra escrita, que Israel regressará à sua terra natal, e eu a vejo entrando. Eu entendo pelas palavras dos profetas que Israel será uma nação, eles estabelecerão e adorarão no templo, e Deus irá tratar com ela outra vez, quando regressar à sua terra. 2 profetas se levantarão nos últimos dias com eles. Eu entendo isso. Assim que a igreja gentia for removida, 2 profetas se levantarão, Elias e Moisés a Israel. Chegaremos a isso enquanto prosseguimos. Amém. O Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Nós viemos até o parágrafo 94. Irmãos, que coisa tremenda. Cada vez que estudamos a palavra, ela sempre fala conosco. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Feche os teus olhos neste momento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua bondade e pela tua infinita misericórdia. Te agradecemos pela porção que tu nos concedeste-nos nesta noite, pela porção da tua palavra. Ó Deus bendito, quanta alegria traz em nosso ser, quanta alegria traz para nós, ó Pai, quando nós podemos ouvir a tua palavra, e ela vem como um vinho, ó Pai, para nos estimular, para nos mostrar que realmente temos estado nos posicionados frente à tua palavra. Pai, ajuda-nos, continue abrindo nosso entendimento, continue estando conosco, ó Pai, a cada dia e momento de nossas vidas, possamos estar estabelecidos em tua palavra, Pai, nunca em ideias de homens. Ó Deus bendito, possa cada dia mais e mais abrir o nosso entendimento para compreender todos os mistérios contidos na tua santa palavra. Pai, ajuda-nos, ó Deus bendito, tu possas levar-nos em paz aos nossos lares, nos guardar, nos livrar de todo mal e de todo perigo, Pai. Te peço, Deus bendito, em especial, pela visita que terei amanhã com o nosso companheiro precioso, pastor Marcos Macedo, juntamente com aquela igreja ali, ó Pai, em Porto Velho. Tu possa nos abençoar de uma maneira especial, nos abençoando, abençoar aqueles irmãos ali, ó Pai, aquela igreja, abençoar o companheiro que está lutando, ó Pai, labutando cada dia mais e mais. Ó Deus bendito, essa é a nossa oração em favor daquele grupo, e não somente deles, mas de cada grupo da tua palavra espalhado por toda a face da terra. Nós sabemos que aqueles da linha de frente, ó Pai, os pastores têm sido bombardeados de todas as formas. Então, ó Pai, requeremos orações em torno dos teus filhos, para que haja um fortalecimento a cada dia, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, possa nos livrar de todo o mal e todo o perigo. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amanhã eu estarei com o pastor Marcos Macedo, desde pela manhã, na escola. Teremos um bom tempo amanhã, depois da escola também, e à noite também estaremos juntamente com ele. Então amanhã pela manhã não teremos escola dominical aqui, vocês ficam à vontade, assistir a escola dominical da igreja ali de Jandira. Pastor Ailton, estarei postando o link para vocês estar assistindo, e Porto Velho também, vocês fiquem à vontade, e à noite nós temos culto aqui normal, tá bom? À noite teremos culto normal, contamos com a presença de todos vocês aqui amanhã à noite, e o Deus nos abençoará de uma forma tremenda aqui, tá? Todos estão convidados a estar aqui no culto amanhã à noite. O irmão Renato que estará disponível para dirigir o culto amanhã. Bom, Deus abençoe a todos. Vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós é uma honra e uma bênção sempre ter todos vocês aqui do outro lado aí, nos abençoando, nos honrando com a sua presença, e todos estiveram conectados nosso irmão Genaí Teixeira, irmã Cida de Montenegro, irmã Carmelita, irmão José dos Santos de Andira, São Paulo, irmão Marluce dos Santos e Eloá Kenara, Alto Paraíso, irmão Jailson Souza e família, Paraíba, irmã Maria Fátima, Minas Gerais, irmão Cosme Francisco,
né, Jandira, São Paulo, irmão Otto Weisman daqui de Ariquemes, né, irmã Raquel Souza de Jandira, São Paulo, irmã Beatriz Ribeiro aqui de Ariquemes, irmão Dionísio Rodrigues, né, esposa de Ji-Paraná, Deus te abençoe, irmão Dionísio, e irmão Letácio Júnior, Maceió, Alagoas. Deus abençoe a todos. E aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sempre tem alguns, né, que não conseguem comunicar, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer ao Senhor com louvor e após o louvor já estaremos despedidos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Revelou que é o próprio Deus trazendo redenção. Não tem lógica, o cientista não dá conta de explicar. Assim pro mundo inteiro teve que afirmar que é o sobrenatural. Você vê que ele não depende nunca de ninguém. Aquilo que o homem acha que é loucura, depois do agir de Deus vira verdade pura. Deus vai agir fora da lógica pra te mostrar que pra ele não tem hora, dia e nem lugar. Pra Deus uma semana não tem 7 dias. É ele quem decide o que começa e o que termina. Lógica você ficar aí confuso desse jeito. Se ele desceu do céu pra morar no seu peito, celebre agora, irmão, a sua redenção.
abençoe a todos em nome de Jesus.